Minha irmã, você está me surpreendendo. Eu não sei onde você anda, não sei onde você faz, eu não sei o que você grava. Até para mim é surpresa. Tá bom, eu te pego na esquina. Mas agora, um momento de reflexão. Vamos pensar um pouco no nosso eu, na nossa vida, no nosso bem viver, no conviver, no nosso viver. Ruth Galper, eterna, psicóloga, inteligente, mulher brasileira. Os mistérios da mente humana, os mistérios que a gente não controla, os mistérios inerentes, nascidos com a gente, que talvez geram algum problema futuro. E vamos conversar agora com Ruth Galper, psicóloga, que pode explicar um pouquinho pra gente toda essa... Como que a cabeça da gente é complicada. Nós somos complicados? Não, nós somos ótimos. Tudo que eu falei, Maria. É tudo verdade, sim. Sabe o que acontece, Fernando? A gente, às vezes, quer representar... Você é ator, você sabe disso, mas é muito bom quando a gente é ator de verdade. Porque a gente vai no palco, a gente representa, faz um monte de coisa. A vida realmente é um palco. Eu concordo, só que não dá para representar o tempo todo. Aí vem um sofrimento, porque não dá para ensaiar. Então, quando chega na hora realmente de realizar, fica muito difícil, né? Hoje, as pessoas estão mais interessadas em se conhecer, em saber um pouco e enfrentar esses desafios de ser natural, ser espontâneo, estar aberto. É complicado isso, né? A gente tem muito mecanismo de defesa, a gente se esconde muito. Então, quando a gente quer representar, é muito fácil, né? Mas é difícil exercer a autenticidade, manifestar a real emoção sentida real. Muitas vezes a gente está diante de alguma coisa onde a gente não pode expressar necessariamente o nosso íntimo. A psicologia, ela é uma viagem muito agradável, aonde a gente conhece, sabe o que? Não são somente aquelas dificuldades, mas os segredos que a gente esconde, né? Aquela caixinha de surpresa que está dentro da gente e que a gente muitas vezes diz assim, nossa, eu nunca pensei que eu pudesse falar isso, eu nunca pensei que eu pudesse estar aqui representando isso. Agora, nós atores que representamos papéis, né? Como é que a gente pode dividir? Porque você pode enlouquecer junto com o personagem, existe isso. Ué, por que não? E por que não enlouquecer também sem ser com o personagem? Nós somos neuróticos, nós temos a capacidade de sofrer, de exercer assim, toda aquela gama pesada, né, de emoções em cima da gente, independente de estarmos representando. Todos nós temos esse conceito. Os atores, eles são preparados para isso. Claro, você sabe melhor do que eu. É muito difícil a gente representar sem ter uma técnica. Assim como eu tenho técnica também de atuar junto ao paciente. Se eu não tivesse essa técnica, ficaria muito difícil também exercer a psicoterapia. Então, cada um na sua profissão exerce os seus segredinhos, né? Os seus laços, né? Sem apertar muito. A depressão, qual é a característica da depressão, primeiramente? Porque ela pesa muito, né? Nós estamos falando da parte ruim da nossa mente, né? Vamos depois falar da parte boa, do sucesso também, porque tem pessoas com sucesso que, através da terapia, conseguem o sucesso. Então, essa depressão que todo mundo tem, né? Inerente do homem. Estou deprimida hoje eu não quero vir. Pessoas que a gente convida aqui para vir. Hoje eu estou tão deprimida, eu não vou dar uma boa entrevista. Eles falam isso. Fernando, vamos entender assim. A depressão, ela se baseia em duas situações. A gente tem... Eu não sei se eu vou começar a falar muito complicado aqui, mas é bom a gente entender um pouco. A depressão, ela pode ser exógena ou pode ser endógena. Exógena é aquela que é de fora para dentro. A endógena é aquela que é sentida, como se fosse uma coisa puxada assim por dentro, né?
A exógena é aquela natural que todos nós sentimos. Diante de um episódio triste, nós deprimimos. Na falta de um ente querido, qualquer manifestação de fora para dentro é uma coisa mais natural. A de dentro para fora é exercida pela patologia. E aí sim, eu concordo com você, porque é uma tristeza infundada e muitas vezes a pessoa não sabe nem explicar. Mas por que você está triste? Por que você está deprimido? O que está acontecendo com você? Não sei, mas eu estou sentindo. E é a patologia que exerce esse tipo de comando na pessoa. A felicidade completa é muito difícil, né? Momentos felizes, né? Isso sim. Nós temos que aproveitar todos os momentos. É aqui e agora. O que eu estou fazendo de bom para mim? O que eu estou merecendo? Eu quero. Então essa volição, essa vontade, essa coisa forte que a gente precisa. Correr atrás, assim, né? Quando foi aberto aqui esse espaço para mim, né? Quando o Daniel me convidou, da Super Vídeo, a gente fica emocionado porque é um up novo, né? Quer dizer, o cara confia em mim, me dá um cenário na Visconde Pirajá, na General Osório, Ipanema, e eu posso escolher os convidados. Isso é muito importante. Então, eu fico assim lisonjeado que alguém, depois de tantos anos de carreira e tal, eu tenho um espaço que está me motivando a continuar a carreira. Porque depois você já fica aposentado, você começa a escolher um pouco, né, o que vai fazer, o que não vai fazer. Por exemplo, sente falta de atuar. Mas essa parte jornalística, de conhecer as pessoas, assim, porque passam N pessoas aqui, né? Quem está aqui no estúdio vê a mistura boa, sadia que é. Todo tipo de música, show, vem um mágico, outro vê Bob Lester, que trabalhou com Carmen Miranda, imagina, você conhecer uma pessoa que está viva e dançando e cantando. Então isso me traz tanto alimento, né, para continuar, para que eu continue essa carreira. Isso para mim é muito bom também. Estou abrindo o coração na frente de um público grande e dizendo que isso é uma fase assim, é um sucesso meu, eu sinto, né? E isso é uma coisa feliz, né? A gente se sente feliz de ter um espaço, que trazer gente inteligente, que sabe falar, que canta, dança, e a gente quer que a humanidade seja feliz, mas é muito difícil essa humanidade se torne feliz, né? Devido à crise política, à crise financeira, e o país como está, e violência, e assalto aqui, assalto ali, você sai com medo na rua, né? O medo é um horrível, né? O medo é um horror, né? Mas eu acho que a frase certa seria se dar o direito de ser feliz, né, Fernando? A gente tem que se dar esse direito, né? A gente se merece, a gente não pode se abandonar. E Fernando, você está de parabéns, porque o trabalho que você está fazendo é magnífico, né? E essa autorrealização, tudo isso que você falou, né? Essa alegria que você tem dentro de você passa. Tenho certeza que o telespectador agora está radiante, olhando para você, feliz, lembrando seus filmes, né? A peça de teatro, aquela que eu via, foi da onde mesmo, enfim, coisas desse tipo. Você vê, por exemplo, esses musicais todos voltando. Então, eu fiz Hair. Um Violinista no Telhado, eu fiz um Violinista no Telhado. Então, daqui a pouco vai ser Promises, My Fair Lady, não sei o quê. Tudo passou na minha vida. Né? Começam a vir todas as coisas que já passaram. Nelson Rodrigues, já trabalhei. Ciclo Nelson Rodrigues no teatro, era Teatro Miguel Lemos na época, que hoje é o Brigitte Blair. Então, às vezes eu acho que eu não passei, foi uma outra pessoa, né? Uma outra geração, foi um outro Fernando que fez isso. Eu divido um pouco, né? Mas não pode, né? Eu acho que tem que ser um só. É um ciclo, né? É o mesmo, tem que ser o mesmo, né? É o mesmo, mas todas as horas a gente tem isso. Repara que tem horas que a gente é mais infantil, tem horas que a gente tem uma vontade enorme de brincar, de abraçar, tem horas que a gente é mais senil, mais senhoril, mais senhorinha. São os momentos. As horas do relógio, elas são nossas amigas, jamais nossas inimigas. E a gente olha para o relógio e diz assim, que bom que eu estou aqui, né? Eu estou olhando o relógio, as horas. Quais seriam os ingredientes para a felicidade, para o sucesso? Existe um ingrediente? Uma psicóloga falando? Ser. Eu acho que a gente tem alguma coisa assim, é o ter, é o ser, mas muitas vezes a gente tem tudo e a gente não é. A gente não consegue, a gente se abandona. Sendo, a gente faz, a gente tem, é ser.
Ser feliz e se dar o direito disso. Ou então, buscar elementos para poder ser feliz. Muitas vezes vai buscar esses elementos numa terapia, outras vezes num teatro, ou numa praia, ou jogando boliche, ou viajando. Ou namorando. Ou namorando, amando. Mas ser. Sempre. Ser. E buscar essa autenticidade, né, Fernando, que é tudo. Eu estou balançando muito nessa cadeira, adorei essa cadeira, acho ótima essa cadeira. É relaxante, né? Relaxante. Pois é. Olha, obrigado por você ser essa pessoa tão importante na vida de muita gente. Imagina, e você obrigado também. Mesmo. Bom, foi um hiato, uma pausa do show business, mas muito importante para o ser humano, para a sua cabecinha que está nos assistindo. Quer meia-noite, de repente está precisando dessas palavras de meia-noite, né? Dessas palavras. Ou às 4 horas da tarde. Fernando Reschke, com muita licença.